Vamos estar fazendo a leitura aqui na palavra de Deus. Se encontra em Atos dos Apóstolos, fala sobre capítulo 9. Creio que é muito conhecido pelos irmãos que estão sempre lendo a Bíblia, meditando na sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra fala profundamente aos nossos corações, né? Toda a Bíblia ela fala conosco. Toda a Bíblia, aleluia, ela está nos orientando, nos advertindo, Deus cuidando de nós, aleluia, falando conosco. Mas tem versículos específicos, irmãos, e podemos analisar aqui nessa mensagem que fala, aleluia, falou com o apóstolo Paulo, né, lá, aleluia, no caminho a Damasco, né, que o nome dele era Saulo de Tarso, aleluia, é um homem criado aos pés ali, ensinado aos pés de Gamaliel, né, um homem doutor da lei, e ali ele, louvado seja Deus, era um perseguidor do povo de Deus, da sua igreja, aleluia. E Jesus, olhando para Saulo, viu graça, aleluia, naquele homem, porque seria um grande, aleluia, profeta, aleluia, acerca da sua obra, amém? Louvado seja Deus. Fala assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faças? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-se sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Aleluia, amém, irmãos? Nós podemos analisar aqui, irmãos, uma conversão que muitos homens, né, ao encontrar o Saulo, eles iam temer, né? Iam temer pelas condições de prática que ele havia, aleluia, direcionado aos servos e às servas de Deus naquela época. Mas Jesus, sabendo disso, falou assim, eu creio que Jesus pensou e falou: eu vou, aleluia, até ele, porque homem nenhum vai chegar até ele, porque vão temer. Aleluia. Agora vê como é que esse Jesus, ele nos ama, aleluia, e faz a sua obra, aleluia, ela ser grande, aleluia, e perfeita e bonita, né? E tão agradável aos olhos humanos, irmãos. Louvado seja Deus. Ele sai, aleluia, com um propósito. Saulo saiu com um propósito, aleluia. Deus já estava trabalhando na vida dele, irmãos. Quando ele colocaram no seu coração de ir a Damasco, aquela cidade, aleluia, Deus já estava trabalhando no seu coração, aleluia. Um homem cheio de perversidade, um homem que queria, aleluia, estar sempre guerreando contra o povo de Deus,
aleluia. E às vezes nós estamos aí pela rua, aí, né? Quantos estão aí pela rua, às vezes ouvindo até falar de Jesus, além de não ter força, não querem, ficam distantes de Deus, mas não querem buscar ao Senhor, aleluia. Mas Deus sabe o momento certo de nos alcançar, aleluia. E aqui na vida de Saulo, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Deus, aleluia, olhou para Saulo, eu creio que ele não iria mais seguir e perseguir ao seu povo. E diz a palavra de Deus: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aleluia, Deus já estava trabalhando na vida dele. E o versículo 2 diz assim: pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Ele tinha um propósito, ele tinha já no seu coração aquilo ao qual ninguém, aleluia, desejava para o trem. Quem deseja, aleluia, perseguir, aleluia, alguém até a ponto de apedrejar e até a ponto de morte, aleluia. Mas uma coisa Deus estava colocando no coração dele, colocando um amor, irmão, de Jesus no coração dele, para que tudo aquilo que ele viera fazer no passado viesse ser feito no futuro e o nome do Senhor ser glorificado. É assim que Deus faz, aleluia. E no versículo 3: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Não foi qualquer luz que cercou Saulo, foi o resplendor de luz do céu. Qual luz que vem do céu? Jesus Cristo, aleluia. Ele é o resplendor de luz, aleluia, que cerca o seu povo, faz enxergar o caminho da verdade, o caminho que leva para os céus, aleluia, louvado seja Deus. Ah, Senhor da glória. E diz aqui, irmãos, no versículo 4: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Os irmãos já pararam para analisar uma coisa? Jesus, quando ele chama alguém, ele chama pelo nome. Quem bota apelido no ser humano é o diabo. Aleluia. Quem chama por apelido é o diabo. Mas Jesus, ele chama pelo nome. Tu pode até estar fazendo alguma atrocidade, algo contra o povo de Deus, contra o próprio Jesus, mas ele sempre nos chama pelo nome. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? E é o Deus que vê tudo. Às vezes tu está passando, igual os dois discípulos, né, no caminho de Emaús, passando embaixo de árvore, passando embaixo de prédio, dentro de túnel, mas ele está te vendo. Às vezes tu pode estar pensando assim: eu estou escondido. Não, ele está te vendo, ele está te observando, ele está te guardando, para que no grande dia você possa entrar pelas portas, aleluia, de um templo e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Dentro da beleza da sua santidade, porque ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Aleluia. E diz a palavra de Deus, para finalizar, não vou tomar muito tempo não, que eu sei que os irmãos têm as suas oportunidades. Versículo 3, ou 5, ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Olha a pergunta bonita. Outrora Saulo, perseguidor, né? Um momento depois, Saulo vai, Jesus indagando ele, conversando com ele, ele fala, ele sentiu no coração: que queres que faça, Senhor? Olha a mudança de comportamento. Às vezes a pessoa ouve Jesus chamando ele, mas ele não para e muda, aleluia, o seu jeito de ser, o seu direcionamento. Mas quando Jesus ele fala com jeito especial,
alguém vai falar com amor no seu coração para transmitir para você e você o receber, aleluia, de uma forma diferente, aleluia. E diz a palavra de Deus aqui, irmão, versículo 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Ele fez a pergunta, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém fazer. E ele foi. Irmãos, a história, para finalizar e fechar, a história de Saulo era tão terrível, que quando Jesus manda Saulo ir até a rua chamada direita, Ananias já começa, quando Jesus fala com Ananias também, porque a obra de Deus é tão perfeita, que ele fala com os dois, ele não fala com um só. A gente analisa quando ele fala com Maria e fala com José. A perfeição, ele não deixa um de uma maneira e o outro de outra. Ele fala para que se conclua aquilo que ele tem preparado na vida do ser humano. Aleluia. E na vida de Saulo não foi diferente. Ele mandou, deu uma ordenança a Saulo: vai lá na rua chamada direita, o meu servo Ananias vai impor as mãos sobre você, vai orar por você, as escamas dos seus olhos vão cair e você voltará a enxergar. Mas ele tinha um segredo nisso daí, um mistério: voltar a enxergar de uma forma diferente. Aleluia. Aleluia. Saulo, ele enxergava de uma maneira, só para perseguir, apedrejar e mandar matar o povo de Deus. Depois, lá na frente, quando ele tem a conversão sincera, realmente, aleluia, perfeita diante de Deus, Deus abre os olhos dele, ele enxerga de uma maneira diferente. Sabe por quê? Os olhos abriu e tinha amor no seu coração. Aleluia. É a verdadeira conversão. Aleluia. Essa aqui é uma conversão perfeita, aleluia, que nós podemos analisar e ver o operar do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Aleluia. E aí Saulo foi, irmão, a obra foi perfeita. Ananias orou por ele, as escamas caiu e ele voltou a enxergar, e a obra do Senhor foi feita para nós estarmos aqui nesta noite. Amém? Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe nesta noite e para todo sempre.